A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma semana e mais uma lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Lição número 9, onde tem por título A Igreja e o Sustento Missionário. Leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses, capítulo número 4, versículo do 10 ao 20. Que diz assim a palavra de Deus para nossa meditação. Ora, muito que me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porquanto também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procuro dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício aprazível e agradável a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada toda glória para todos sempre. Amém. Leitura bíblica em classe para nossa meditação, correspondente à Igreja e o Sustento Missionário. O texto áureo nos diz assim, 4:19 de Filipenses, já foi no penúltimo versículo lido, mas vou ler novamente. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, falando em agradecimento aos filipenses, que Deus supriria todas as necessidades em glória. De quem? Né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Dos filipenses. Paulo está agradecendo aos filipenses por receber ofertas, por receber salários, por receber ajudas financeiras, para que ele pudesse fazer a obra missionária. E Paulo está agora agradecendo aos filipenses, porque mandaram em abundância para ele, o apóstolo Paulo, e Paulo agora está agradecendo, dizendo, olha, o que vocês me deram, Deus vai suprir em vocês. Deus vai retribuir em vocês todas as vossas necessidades de maneira gloriosa, de maneira extraordinária. Ou seja, jamais aquele que patrocina a obra missionária, contribui para a obra missionária, jamais Deus deixará de retribuir aquilo que ele fez, de ajudar aquele que realmente semeou. Jamais. Ao contrário, Deus retribui. Deus ele
supre a necessidade daquele que realmente investe no reino missionário, na obra missionária, nos missionários, nos agentes de missões, na obra propriamente dita. Porque falar de obra missionária é falar propriamente da obra de Deus. Porque a obra missionária realmente é alcançar os povos. E jamais Deus irá deixar que alguém que queira e que esteja ajudando essa obra ser realmente executada, jamais Deus vai deixar de atender a necessidade deste que assim o ajuda. Verdade prática diz assim: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus credita na conta dos doadores. O sustento missionário é um investimento espiritual. Quando alguém está contribuindo para a obra missionária, está investindo no sustento missionário. E isto é um investimento espiritual. E esse investimento da parte de Deus, Deus retribuirá. Deus, segundo o apóstolo Paulo, vai creditar na conta daqueles doadores, daqueles que contribuíram, que cooperam, que ajudam, que auxiliam na obra missionária. Então Deus vai creditar na conta deles. Deus ele não vai deixar faltar o pão, Deus não vai deixar faltar realmente a semente, Deus não vai deixar faltar realmente com que aquele que realmente patrocina, contribui, coopera, ajuda, auxilia, sustenta, Deus sempre vai acreditar na conta deles. Deus sempre vai fazer verdadeiramente ele ter as suas necessidades supridas, assim como as dos missionários são supridas. Então não perde, não lança fora, não perde quem realmente investe no reino de Deus, na obra missionária. Não perde. Esse investimento é um investimento onde verdadeiramente se vê os frutos. E esses frutos são justamente vidas transformadas, almas ganhas para o reino de Deus. No primeiro tópico desta lição, nós temos a igreja de Filipos e o sustento missionário. A igreja de Filipos, justamente a leitura em classe, tratou sobre ela, e Paulo dando agradecimentos a ela pelas ofertas, pelo sustento missionário que elas fizeram para com Paulo, o apóstolo. Então, a igreja de Filipe e o sustento missionário. Subtópico número 1, nós temos aí Paulo e a igreja de Filipos. Então, o comentarista começa dizendo que Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue, logicamente, por um filipense chamado Epafrodito, que está no versículo 9 da leitura em classe. Então, recebendo Paulo a oferta, aceitando Paulo a oferta destes filipenses, da igreja de Filipos, Paulo aceitando essa oferta que foi entregue de maneira voluntária, não obrigatória, não constrangida, não forçada, não barganhando, foi uma oferta dada de maneira voluntária. Os filipenses decidiram voluntariamente ajudar o apóstolo Paulo, contribuir para o ministério do apóstolo Paulo, para que ele pudesse ir mais longe, para que ele pudesse alcançar o máximo possível de pessoas com a pregação do Evangelho, o Evangelho de Cristo, poder e salvação para todo aquele que crê. Romanos 1,16. Então, Paulo aceitou essa oferta que foi entregue através de Epafrodito, aonde foi entregue de maneira voluntária ao apóstolo, de modo que serviu essa oferta, de modo que serviu para o sustento do apóstolo Paulo. Os filipenses ofertaram
para com o apóstolo Paulo e de maneira que verdadeiramente ele declara o apóstolo Paulo. Versículo número 18 da leitura em classe, capítulo número 4, diz assim, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, Paulo dizendo aos filipenses, cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Então, Paulo recebeu uma oferta, Paulo recebeu uma ajuda, e essa ajuda Paulo declarou aqui em suas palavras, dizendo, cheio estou, tenho o bastante, o suficiente, porque vocês me enviaram. Depois que Epafrodito me enviou, me deu, na verdade, vocês enviaram através de Epafrodito, e ele me repassou. Então, essa oferta me deixou cheio, ou seja, com o suficiente para não se preocupar por longo tempo. Paulo disse, olha, eu cheio estou, eu estou abastecido, vocês me supriram as minhas necessidades. Vocês mandaram uma oferta que realmente me tirou do prego, na expressão aqui, parafraseando, seria isso. Vocês me tiraram realmente do prego. Vocês me deixaram agora à vontade, porque agora eu estou com suficiência para caminhar, para obrar, para ir adiante e fazer o ir do Senhor. Então, Paulo, aos filipenses, ele aceitou essa oferta, que essa oferta realmente, de maneira voluntária, foi entregue, e essa oferta serviu, viu? Olha a expressão do comentarista, de modo que me serviu, de modo que essa oferta que eu recebi de vocês, de modo que serviu para o meu sustento. Então, essa oferta não foi para que Paulo agora pudesse peregrinar, turistar, não. Essa oferta serviu para a sua manutenção. Não foi para a sua luxúria, foi para a sua manutenção, para a sua sobrevivência. Então, o apóstolo Paulo, ele agradece a igreja de Filipos e demonstra gratidão à igreja de Filipos, que contribuiu para o seu progresso missionário, contribuiu para a obra missionária, contribuiu no ministério do apóstolo Paulo. De fato, o apóstolo Paulo era um missionário que vivia por fé. Apesar de tudo isto, Paulo, ele vivia pela fé. Ele estava agradecendo, mas não era que ele estava, eu estava apelando, eu já estava quase pedindo. Não, Paulo, ele vivia pela fé. Ele não constrangia ninguém a doar, a contribuir, a ofertar, a patrocinar, a auxiliar. Não, ele não constrangia ninguém. As pessoas ficavam à vontade, porque da parte de Paulo negativo. Ele não atentava para essa barganha. Até porque nas suas palavras mesmo ele diz para que não seja um impedimento para o evangelho de Cristo. Então eu não atento para esse lado do dinheiro, esse lado das finanças, para querer agora dizer aos irmãos, dizer às igrejas e sensibilizar ela a mandar ofertas para mim. Não. Paulo, ele não atentava para isso. Ele tinha o maior cuidado. Era a ética ministerial no ministério missionário do apóstolo Paulo. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. Que vivia por fé. No versículo 17 da leitura em classe, Paulo diz assim, não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Quando ele estava agradecendo os Filipos,
porque mandaram a oferta, ele disse, eu estou agradecendo, mas porque eu tenho que demonstrar gratidão a vocês mesmo, que vi que vocês mandaram voluntariamente, de maneira sincera, né? De maneira realmente humilde, de maneira realmente voltada ao reino, para contribuir para o reino. Então, estou agradecendo a vocês, mas fique sabendo, eu não procuro dádivas, eu não procuro barganhar, não procuro mérito próprio, não procuro fama, eu não procuro ser astro, estrela, eu não procuro usurpar ninguém, mas eu procuro, diz Paulo, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas eu procuro que Deus abençoe vocês e faça vocês prosperarem e façam vocês crescerem na graça e no conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo. E para que vocês abundeis em graça, em amor, em fé, em esperança, em piedade, como realmente vocês estão realmente abundando. Eu procuro isto. Então, no subtópico número 1, nós temos toda essa ênfase do apóstolo Paulo para com a igreja de Filipos. Ele chega a dizer, na leitura em classe, capítulo 4, versículo do 10 ao 20, que ele já estava acostumado na abundância e também na escassez. Ele estava acostumado a ter uma vida abastada, mas também uma vida zerada, escassa. Se bem que o apóstolo Paulo, antes de ser cristão, ele tinha uma vida abastada, uma vida confortável, uma vida que não tinha necessidade financeira, ele tinha o governo o patrocinando, porque ele era um soldado, mas depois que ele aceita Cristo, então sua vida financeira, diz o comentarista, não foi mais a mesma. E realmente. Mas mesmo que não fosse a mesma que ele tinha quando ele estava no Império Romano, a serviço do Império, mas que agora em Cristo, Deus não deixou faltar. Deus sempre supriu as necessidades dele. Quando ele disse para os filipenses que Deus supriria todas as suas necessidades, ele estava dizendo uma experiência a qual realmente ele viveu. Porque Deus supriu as suas necessidades. E ele teve todas essas experiências, mas Deus não deixou ele padecer. É por isso que a palavra de Deus, de maneira bem enfática, o salmista, ele declara que eu fui moço, agora sou velho, nunca vi minha descendência, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, aqueles que realmente se voltam para Deus, que estão comprometidos com o reino de Deus, Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar realmente ele padecer. Pode até faltar o emprego, pode até faltar realmente o dinheiro, mas a comida Deus ele não vai deixar faltar. Deus ele não vai deixar, porque Deus ele prometeu. Está escrito na palavra de Deus. Mateus capítulo número 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida e vestimenta, vos serão acrescentadas. Eu não vou deixar faltar. É as palavras do próprio Senhor Jesus. Paulo teve essa experiência vívida sobre a sua vida. Subtópico número 2. O privilégio de participar do sustento missionário. Privilégio.
comentarista começa dizendo assim, ó, que à luz do exemplo da igreja de Filipos, que mandaram a oferta que Paulo declarou, ó, a oferta que vocês me mandaram me deixou cheio e tenho suficiência. Eu estou abastecido depois que vocês mandaram, ó, e vocês foram a única igreja que quando eu saí da Macedônia para a Tessalônica, vocês foram a única igreja que supriram as minhas necessidades. E detalhe, me deixaram bastante confortável com a oferta que vocês me enviaram, com a ajuda que vocês me enviaram. Está no versículo número 15 da leitura em classe, diz assim, ó, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós. Então, Paulo, ele como comentarista à luz do exemplo da igreja de Filipe, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio do missionário e suas famílias por meio da secretaria ou departamento de missões da igreja. Então, a exemplo da igreja de Filipos, como modelo da igreja de Filipos, que sustentaram o apóstolo Paulo, não foi um único momento, não. Paulo declara na leitura em classe, você vai ver, na leitura em classe mesmo, ele vai dizer que não foi nem só uma nem duas vezes. Nem só uma nem duas vezes. Versículo 16, capítulo 4. Então, não é só uma vez, não é só um momento. Porque a necessidade é diária. Então, o privilégio de participar do sustento missionário, à luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro do missionário. A igreja local, os membros e seus membros têm o privilégio de ser participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria do Departamento de Missões da igreja. Então, é um privilégio. O privilégio de participar do sustento missionário, de contribuir para a obra missionária, de sustentar uma família missionária, de patrocinar uma família missionária, de contribuir, de auxiliar, de cooperar financeiramente, economicamente, para todas as esferas da vida do missionário, da família do missionário, serem supridas. E eles terem agora o tempo gasto na obra missionária e a energia gasta na obra missionária. Então, Paulo disse, olha, para os filipenses, olha, vocês me mandaram uma oferta que realmente me deixou confortável. Cheio estou. Eu estou abastecido. Eu estou abastecido. Então, é privilégio participar do sustento missionário. É uma honra participar do sustento missionário. Contribuir para o sustento missionário é uma honra. É uma honra, é um privilégio muito grande. Você saber que está alimentando uma família, você saber que está alimentando uma vida, você saber que aquela vida que você está verdadeiramente sustentando, alimentando, aquela vida que você está verdadeiramente contribuindo para que realmente ele prossiga na obra missionária e ganhe outras almas, outras vidas, alcance outras vidas, é um privilégio muito grande. É um privilégio, são vários os privilégios que Deus nos concede, o privilégio de pregar o evangelho dele. A palavra dele é um privilégio muito grande que Deus nos concede. É privilégio. De louvar o seu santo nome é um privilégio. De adorar a ele em espírito e em verdade é um privilégio. Porém, também é um privilégio arcar com as despesas missionárias do missionário. Então, orar pelo missionário, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local.
É um privilégio a igreja local ela orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários. É um privilégio. E esse privilégio é da igreja local. Você não vai ver o governo estadual, municipal, nacional sustentando o missionário. Você não vai ver. Mas quem é que sustenta o ministério missionário? Que financia o ministério missionário? É a igreja local. É eu e você. Somos nós, espalhados pelos 4 cantos deste Brasil, deste Rio Grande do Norte, deste país, deste mundo. Então, é um privilégio participar do sustento missionário. É preciso realmente sustentar esse ministério. Porque se não fora o financiamento desse ministério missionário, para que o ID seja executado, seja realmente colocado em prática, o que seria da igreja? O que seria dos povos no mundo? O que seria? Terceiro subtópico diz assim, esferas de sustento missionário. Quais são as áreas do sustento missionário que precisa realmente ser financiada? Quais são as áreas? São todas elas. Todas elas. O comentarista começa dizendo assim que o trabalho missionário envolve muitas esferas. Ou seja, são várias as áreas dos campos da vida do missionário, da vida que ele realmente tem. Então, são vários campos. E o trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente, através do dinheiro, através do PIX, através da transferência bancária, através do envio, da oferta, e aí por diante. Então, o comentarista começa dizendo aqui que, nesse sentido, deve haver um planejamento financeiro que custeie. Quais são as esferas do sustento missionário? São as esferas da alimentação, da moradia, do transporte e demais necessidades que de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Então, é na área alimentícia, habitacional, na área de transporte, na área que realmente se encontra aquele missionário de acordo com o contexto a qual ele está inserido, segundo aquela cultura, aquele país. Então é preciso que isto possa ser realmente planejado e executado de maneira cabal, de maneira completa. Completamente. Então, caso não haja um cumprimento rigoroso do sustento financeiro do missionário, o trabalho missionário pode ser gravemente corrompido. Então, por que é que as esferas de sustento missionário têm que ser realmente alcançadas? Porque caso não haja um cumprimento rigoroso do sustento financeiro desta família missionária, então, olha o que pode acontecer se não houver esse cumprimento financeiro, se não houver esse custeio, se não houver essas despesas sendo arcadas, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido.
O trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por quê? Porque a igreja não financiou. Porque a igreja não contribuiu. Porque a igreja não cumpriu rigorosamente, regularmente, continuamente com as contribuições. A igreja não honrou. E, de repente, o trabalho missionário, como o comentarista deixa bem claro aqui, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Como assim gravemente? Pode falhar. Pode parar. Imagina o missionário, ele precisa comer, ele precisa vestir, ele precisa se locomover, ele precisa ajudar uma família que talvez apareça, que é lógico que isso é normal acontecer. Ele precisa pagar o prédio aonde está sendo feitos cultos. Ele precisa comprar um terreno para fazer um canto exclusivo para congregar, uma igreja, possivelmente. Ele precisa pagar aluguel, etc. São vários os custos. Então, se a igreja não cumprir rigorosamente com esse papel de responsabilidade que é dela de custear o missionário, então o trabalho missionário pode ser comprometido. Imagina o missionário deixando o campo missionário porque realmente faltou dinheiro e sua família está passando necessidades. Logicamente, esse missionário tem uma tendência de não trabalhar lá no campo onde ele se encontra. Ele tem uma tendência de voltar ao país de origem, porque ele está vendo que verdadeiramente não está havendo uma honra para com ele. Ele está esquecido, ele está em necessidades. Então a igreja precisa cumprir com esse papel. Ciente de que quando a igreja cumpre esse papel, quando a igreja está realizando o ID, Deus ele não vai deixar faltar. Mas ao contrário, Deus ele vai suprir. Deus ele vai honrar. Deus ele vai abençoar. E tanto a igreja será abençoada como o missionário abençoado. Então, na relação dos crentes de Filipe com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade. Ou seja, os filipenses estavam com liberalidade, contribuindo com alegria, satisfatoriamente, voluntariamente. Por que é que os filipenses estavam fazendo isso? Porque eles estavam querendo ver tanto o apóstolo Paulo cumprindo com a sua missão, como eles estavam querendo ver almas. Assim como eles que foram ganhas através do apóstolo Paulo, eles estavam querendo ver o apóstolo Paulo ganhando outras nações, povos, tribos e línguas, outras pessoas. Do mesmo jeito. Tópico número 2. No tópico número 2, nós temos o princípio básico acerca do sustento missionário pela igreja. Então, como a igreja pode realmente arcar com o sustento missionário? O que fazer? Então, nós veremos nesse tópico número 2 princípios básicos acerca de como fazer esse sustento missionário ser bem sucedido. Então, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja, ou seja,
O que a igreja deve fazer? Subtópico número 1, nós temos o sustento, o custo do sustento financeiro. O custo do sustento financeiro. Então a igreja, o que ela deve fazer? Ela deve calcular, fazer os cálculos. A igreja local deve fazer os cálculos dos custos de quem? Da família missionária. Do missionário que estará indo ao campo missionário. Então a igreja precisa fazer os cálculos dos custos que ele terá ao estar no campo missionário. Então precisa-se fazer os cálculos, precisa-se fazer realmente a questão de colocar na ponta do lápis para não comprometer a obra missionária nem o missionário, a família dele. No capítulo número 14 de Lucas, versículo 28, Jesus ele faz a pergunta: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Jesus ele deixou bem claro, ó, quando se vai construir uma torre, edificar uma construção monumental, então se senta, faz os cálculos para ver se realmente vai começar e dá para terminar. Ou seja, tem como acabar. É normal. Então, no sentido aqui, a igreja local, a igreja que envia a nível de Estado, logicamente, é sua maior tendência, o Estado que envia. Então, calcular os custos para que ele seja bem amparado, o missionário seja bem amparado. Então, por exemplo, o missionário, por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. Por que tem que se fazer o cálculo? Por que tem que se calcular os custos? Por quê? Porque esse missionário está indo para um país diferente do de origem. Então é preciso realmente calcular, é preciso estudar o padrão de vida daquele país para onde esse missionário será enviado. Existem países que o custo de vida é alto. País de primeiro mundo é alto. Então é preciso realmente ter uma noção aproximada para que seja esse orçamento mais ou menos suficiente para que ele possa ir para aquele país e conseguir viver o dia a dia. E não passar necessidades. Então é preciso estudar o padrão de vida do país aonde o missionário será enviado. Para onde o missionário será enviado. Então é preciso calcular os custos, os gastos e ver que realmente tantos reais, tantos dólares, tantos euros, libras, etc., é suficiente para o mês daquele missionário, o dia daquele missionário. É preciso. Então a igreja precisa o quê? Calcular os gastos, estudar o estilo de vida, o padrão de vida daquele país, para poder enviar sabiamente esse missionário. Além disso, estabelecer um contrato.
entre a igreja e o missionário. Um acordo. Estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio dele. Então, é necessário a igreja conversar abertamente com o missionário, a família, e acordar todos os acordos, as tratativas, os tratos necessários para aquele missionário ciente e confiante, ele ir realmente com a segurança de onde ele foi enviado. E, logicamente, a igreja precisa honrar esse tratado, esse contrato, como também o missionário da mesma forma. Porque imagine, a igreja envia o missionário pagando alto, custeando o custo financeiro dele, mês a mês, dia a dia, ano a ano, e ele vivendo de boemia, e ele vivendo a vento e poupa, e ele vivendo como um turista, não como um missionário. Então, é preciso que o missionário seja realmente crente, espiritual, sincero, reto, justo, para que não venha viver como que fosse um viajante. Não. Essas pessoas, como essas pessoas que gostam de viajar, conhecer lugares turísticos nesse mundão do meu Deus. Então é preciso um contrato entre o missionário e a igreja, e realmente haver honra por parte do missionário, como também por parte da igreja. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Correção. Porque saiu com o trato de que seria, por exemplo, um salário, 2, 3, 5 salários, e de repente é insuficiente para se manter, então pode haver uma correção, ou seja, um aumento. Porque justamente para que não possa comprometer gravemente a obra missionária. Então, tem que ter um trato entre o missionário, um contrato entre o missionário, pode ser de maneira formal, pode ser de maneira verbal. E esse trato é como Jesus disse em Mateus 5,37. Que a vossa palavra seja sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna, ou seja, vem do diabo. Então, nem a igreja pode enganar o missionário, nem o missionário enganar a igreja. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Feito o acordo, feito o trato, com clareza e correção, tudo a pratos limpos sobre a mesa, tudo bem nítido, compreensível. Nesse sentido, a igreja local vai enviar e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Ou seja, não se preocupe, a gente iremos lhe manter. Iremos arcar com as suas despesas e da sua família. Sua família vai ter casa, comida e roupa lavada. No sentido de custo financeiro. Claro que quem vai lavar, né,
é a esposa do missionário. Mas vai ter moradia, educação, transporte, vai ter realmente custo financeiro, conta, vai ter, e aí por diante. Então, não se preocupe. Então, a igreja assume, ao enviar esse missionário, a responsabilidade financeira com ele. Então, esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida. Então, claro que esse compromisso, essa responsabilidade financeira com o missionário, realmente é uma responsabilidade da igreja, sendo que esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, mensalmente, para saber como é que está a obra a desenvolver, a ser desenvolvida, porque a obra missionária é uma obra cara. A obra missionária não é uma obra barata. Não é que o valor de uma alma tem um preço, mas que para essa alma ser ganha, aí tem um custo. Salmo 49, versículo do 7 ao 9, aproximadamente, o salmista ele vai dizer que o valor de uma alma é caríssima, ainda que alguns a tenham e tentem ganhar com seus recursos, comprar com seus recursos, não conseguiriam. Seus recursos se esgotariam e não conseguiriam, porque o custo de uma alma, o valor de uma alma é caríssimo. Quem comprou as almas foi Jesus. Mas para nós levarmos Jesus até essas almas, aí tem dinheiro envolvido. Tem dinheiro envolvido. É preciso custear o missionário para que ele faça conhecido Jesus naquele país, naquele lugar. O valor de uma alma é caríssimo. Foi preço de sangue, capítulo número 20 de Atos dos Apóstolos, versículo número 28, uma última parte do versículo. É caríssima. É o preço do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então é preciso custear a obra missionária. Então, esse compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame criterioso dos custos da obra missionária a ser desenvolvida. Ou seja, a obra é cara. A obra missionária é cara. E precisa a igreja local, a igreja que o enviou, custear. Vale a pena gastar milhões de reais, de dólares, por uma alma? Vale. Deus se agrada, Deus gosta. Quando vê uma alma sair da macumba, da droga, do crime, da bebida, e vir para ele. Deus se agrada. E essas almas só vêm se houver um investimento na obra missionária. Na igreja cumprindo o ID de Jesus. Então, quando a igreja se compromete, isso respaldará a obra missionária até que esta adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida. Então, a igreja vai viver eternamente custeando esse missionário? Não. Porque de repente o missionário ele foi enviado e a igreja já custeou ele
2 anos, 3 anos, por exemplo. Mas agora, depois de 3 anos, ele já ganhou almas, já trouxe almas para Cristo, através da pregação do Evangelho genuíno. E agora, estas almas, convertidas ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Cristo, Senhor de suas vidas, nossas vidas, estão congregando e agora dizimam, ofertam, e é suficiente para o missionário se sustentar. Então a igreja já pode deixar de custear, a não ser que os altos e baixos, estando baixo, ele venha estar no negativo. Então a igreja volta novamente. Então isso respalda a obra missionária até que adquira as condições de autossustentar e dar assistência do obreiro em todas as áreas de sua vida. Então, é até ele conseguir se estabilizar e se autossustentar no campo onde ele está habitando. Subtópico número 2, princípios básicos do sustento missionário. Princípios básicos, são vários. Princípios básicos do sustento missionário. Por exemplo, vejamos, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Ah, não vamos custear não porque está muito caro. Não pode ignorar as carências e as necessidades do missionário que está no campo. A igreja muitas vezes gasta com tanta coisa. E por que não na obra missionária? Tanta coisa. Porque gastar na obra missionária é o que Deus quer que a gente gaste. Gastar na obra missionária. Gastar tempo, gastar energia, gastar dinheiro na obra missionária. É isso que Deus quer. É isso que Deus deseja. Porque as almas perecem quando a missão não é feita. A missão da igreja. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Ou seja, a igreja coletou, a igreja recebeu as ofertas que foram contribuídas pelos membros e fiéis congregados. Então, recebeu, deve ser entregue regularmente aos missionários ou à agência missionária, igreja responsável, de modo eficiente e responsável. Ou seja, se arrecadou R$10.000, é para repassar R$10.000. Deve ser entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela sua salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Então, o sustento de missões é uma resposta de quem? Dos fiéis, dos membros, dos congregados que, em gratidão a Deus, eles patrocinam, apoiam a proclamação do Evangelho.
apoiar e patrocinar shows e mais shows, eventos e mais eventos, que não nem sequer uma alma vem para Jesus, só para crentes, só para muitas vezes o reteté. Por que não apoiar a obra missionária, que é para a proclamação do Evangelho? Por que não? O sustento dos missionários deve ser mais do que o básico. Não tem que ser aquele negócio mirrado. O sustento missionário deve ser mais do que o básico. Deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Não é aquele negócio mesquinho, limitado. Deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Porque de repente o missionário não pode fazer algo maior, alcance maior, por causa realmente do apoio econômico, financeiro, que não dá para custear. Então o sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. O sustento missionário deve ser constante, mensal, diário, semanal e permanente. E permanente, desde que... Permanente não é eterno, não. Permanente, ou seja, enquanto ele estiver precisando. Porque, como a gente falamos nos subtópicos anteriores aí, de repente ele já pode se autossustentar e pronto. Pode até enviar outro missionário para um outro país, ou até mesmo para o mesmo país, em uma outra região. Mas desde então, o sustento de missões deve ser feito de modo constante e permanente. É justamente o subtópico número 3 que nós veremos aqui, constante e permanente. Então, deve ter um apoio fiel, que é constante, e permanente. Ou seja, enquanto ele tiver necessidade. Então, Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente que eles tinham para com Paulo, para com o ministério do apóstolo Paulo. Como a gente podemos vermos no capítulo 4, do 10 ao 20, da carta aos Filipenses. Então, deve ser fiel e permanente o sustento de missões. Não pode ser ignorada as necessidades do missionário. Não pode ser ignorada, negligenciada, relaxada, deixar de sustentar. Não pode. Jamais. Em hipótese alguma. Fora de cogitação. Então, o desafio da igreja local não é somente enviar. Não é somente enviar. A igreja local encontrou um casal, uma família, que pode enviar ao campo missionário. A igreja local encontrou o missionário, a família, viu que realmente as características é para tal. São pessoas que realmente vão ter êxito ao ser enviado.
Porém, o desafio da igreja local não é somente enviar. Não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário. Não é só enviar, é manter também o sustento missionário. Enviar e sustentar. Enviar e custear. Enviar e financiar. Arcar com as suas despesas. Quais? Alimentícia, transporte, educação, moradia e aí por diante. Esse sustento deve ser o quê? Mais do que o básico e amplo para que o trabalho missionário seja desenvolvido e não seja gravemente comprometido, interrompido. O desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Não é só enviar, é sustentar. Não é para enviar e abandonar o obreiro, o missionário e sua família no campo de trabalho. Não. Deixar eles esquecidos e desconectados. Enviar, sustentar. Em todos os sentidos. Então, os privilégios básicos do sustento missionário passam pelo suporte financeiro e a entrega eficiente dos recursos doados. Tópico número 3 e último. Tópico número 3, aprendendo a investir na obra missionária. Primeiro subtópico, Igreja de Filipos, ao contrário da Igreja de Corinto. A Igreja de Filipos é um exemplo de generosidade missionária. Por quê? Porque justamente a Igreja de Filipos contribuiu de maneira que abundou, deu uma grande abastança ao obreiro que a recebeu a oferta. O apóstolo Paulo. Então a igreja de Filipos financiou o ministério do apóstolo Paulo, o ministério missionário do apóstolo Paulo. Então a igreja de Filipos foi um exemplo de generosidade. Teve uma grande parcela, contribuição no ministério do apóstolo Paulo, no ministério missionário de Paulo, para o sustento do apóstolo Paulo. Então, ela contribuiu bastante, ao contrário da igreja de Corinto. Que a igreja de Corinto, embora fosse uma igreja espiritual com vastos dons, muitos dons, mas seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos sustentou o apóstolo Paulo, ao contrário da igreja de Corinto, que foram insensíveis no sustento financeiro do apóstolo. Então, finalmente, por não ser generosa a igreja de Corinto precisou de intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. A igreja de Corinto
que não demonstrou generosidade, precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. As outras igrejas, Paulo chega a dizer que ele recebeu salários. Ao contrário da igreja de Corinto, Paulo fazia de tudo para não depender dos coríntios. Porque eles eram insensíveis ao apóstolo Paulo. E justamente no capítulo número 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo número 11, versículo 8 e versículo número 9, está escrito assim: no versículo 8 diz assim, ó: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salários, não dos coríntios, mas das outras igrejas. E quando estava presente convosco, Paulo dizendo, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Olha, recebi salários, Paulo diz aqui, de outras igrejas, ó Coríntios. E quando eu estava convosco e eu tive necessidade, minhas necessidades, eu não fui pesado a nenhum de vocês, não pedi a nenhum de vocês, não. Poderia, e tinha todo o direito, mas eu fiz de tudo para não ser pesado a nenhum de vocês. Versículo número 9 diz assim: porque os irmãos que vieram da Macedônia, Coríntios, saibam vocês, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Não pedi a vocês e nem irei pedir. Então, 2 Coríntios, capítulo número 11, versículo 8 e 9. Subtópico número 2. Tendo consciência de nosso dever. Tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus credita na conta dos doadores. Então, Paulo deixou claro para os coríntios que Deus ele acredita. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária, Paulo deixando claro para os coríntios, contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 8. Diz assim a palavra de Deus, Deus acredita, é um investimento espiritual, Deus acredita na conta dos doadores. Olha o que diz a palavra de Deus. E digo isto, o que semeia pouco também ceifará. Pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiente abundez em toda boa obra. Então, Deus, quando alguém está investindo espiritualmente, então Deus ele é poderoso. Paulo deixa bem claro aqui que é acreditar na conta dos doadores,
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Quando você contribui, quando você investe espiritualmente para a obra missionária. Então, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, na finalidade, que tendo sempre, em tudo, em todas as áreas e esferas, toda a suficiência, ou seja, o bastante, o necessário, abundeis em toda a boa obra. Ou seja apto para tudo, porque Deus proporciona quando semeia. Então, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Investir na obra missionária é ter a certeza de que está ajuntando tesouros no céu. Mateus capítulo 6, versículo 20 e 21. Está escrito assim, para a nossa meditação, que investir na obra missionária é um investimento espiritual e significa ajuntar tesouro no céu, segundo aquilo que Jesus realmente disse em Mateus capítulo 6, versículo 20 e 21. Diz assim, mais ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, quando temos a consciência do nosso dever, então investimos espiritualmente na obra missionária, que isso significa acreditar na nossa conta, Deus ele vai acreditar na nossa conta, e esse investimento na obra missionária é termos uma certeza de que verdadeiramente estamos ajuntando tesouro no céu. Ou seja, não é em vão. Não é em vão. O valor que gastamos para a obra missionária não é em vão, porque são almas que poderão ter o privilégio de serem alcançadas pela pregação do Evangelho e poderem saírem da morte, saírem da condenação, saírem das garras do diabo e irem para o reino de Deus, para o céu. Subtópico número 3, pessoas financiando a obra divina. Pessoas. Em Lucas, capítulo 8, versículo número 1 ao 3, um grupo de mulheres acompanhava o nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentavam. E financiavam o ministério de Jesus e seus discípulos. Então, em Lucas, capítulo número 8, do 1 ao 3, um grupo de mulheres sustentavam e financiavam o ministério de Jesus e seus discípulos. Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3 diz assim, aí aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, Jesus e seus discípulos, e de aldeia e em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, com Jesus. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com seus bens. Então vejamos, essas mulheres que foram curadas, que foram alcançadas por Jesus, beneficiadas por ele, ajudavam, patrocinavam, custeavam, financiavam o ministério de Jesus e seus discípulos. Alimentavam Jesus e seus discípulos, patrocinavam, ajudavam, cooperavam, contribuíam, investiam no ministério de Jesus. Então,
apesar da insensibilidade, da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transculturais diretamente no campo, ou seja, o cristão não pode ir ao campo missionário, apesar dessa impossibilidade dele não poder ir ao campo missionário, apesar disto, ele pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Ou seja, ele pode não ir ao campo missionário, mas ele pode contribuir para o campo missionário, para o missionário, ministério missionário. Ele pode ir. Hudson Taylor, ele disse, ó, a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus, das ajudas de Deus. A obra de Deus sendo feita como Deus já estabeleceu, nunca ela entrará em decadência. Se ela for feita, segundo Hudson Taylor, segundo a vontade de Deus, se a obra de Deus for feita de acordo com o que Deus estabeleceu, nunca ela entrará em decadência. Missionária, eclesiástica, espiritual, nunca ela entrará em mornidão espiritual, porque se ela for feita segundo a vontade de Deus, nunca, jamais terá falta dos recursos de Deus, jamais deixará de ser assistida por Deus. Jamais. A questão é que não é feita segundo a vontade de Deus. Por isso que tem toda esta negatividade, negligência, desfalque, corrupção. É por isso que existe tudo isso. Mas quando for feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Que Deus abençoe a todos, você e sua casa, em nome de Jesus. Procure uma igreja, visite uma igreja, aceite a Jesus como Salvador único, suficiente e eterno para a sua vida. As aulas na nossa igreja, Assembleia de Deus de Serra Pelada, são todas as quartas-feiras, às 19 horas. E você é o nosso convidado. Anuncie, participe, compartilhe, se inscreva, comente, curta e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.